Semana de Oração da Mulher, capítulo 5. Sementes de bondade. Pequenos gestos que geram grandes impactos. A bondade é uma virtude que reflete o caráter de Deus. Em Gálatas 5, 22 e 23, ela é apresentada como um dos frutos do Espírito Santo, mostrando que sua origem está na presença de Deus em nossas vidas. Quando cultivamos a bondade, espalhamos sementes que têm o poder de transformar vidas e criar impactos eternos. A bondade é uma força silenciosa, mas poderosa, que ecoa no coração daqueles que a recebem e inspira mudanças significativas. O que é a bondade bíblica? No contexto bíblico, a bondade vai além de ser gentil ou educado. Ela envolve um compromisso ativo em fazer o bem, mesmo quando isso exige sacrifício. O salmista declara: "O Senhor é bom para todos, a sua compaixão alcança todas as suas criaturas." A bondade de Deus é um exemplo perfeito de amor incondicional e ação altruísta. Ele age continuamente para o nosso bem, mesmo quando não merecemos. Ellen White reforça essa visão ao afirmar: a verdadeira bondade não é apenas uma conformidade exterior, mas a manifestação do amor de Cristo em ações práticas. Assim, ser bondoso é permitir que o amor de Deus flua através de nós para alcançar os outros. Amor em ação. A parábola do bom samaritano, encontrada em Lucas 10, 25 a 37, é um dos exemplos mais conhecidos de bondade prática. Nessa história, Jesus descreve um homem que, ao ver outro ferido e abandonado, escolheu agir com compaixão. Ele cuidou das feridas do homem, levou-o a um abrigo e pagou por sua recuperação. Essa parábola ensina que a bondade não conhece barreiras de raça, religião ou classe social. O samaritano não perguntou se o homem merecia ajuda, ele simplesmente agiu. Ellen White comenta: a bondade demonstrada pelo samaritano é um reflexo do amor desinteressado que Cristo nos chama a manifestar. Bondade altruísta, como a do samaritano, ou mesmo pequenos gestos podem mudar vidas e mostrar o caráter de Deus ao mundo. Uma vida dedicada à bondade. Em Atos 9, 36 a 43, encontramos a história de Dorcas, uma mulher conhecida por sua bondade e caridade. Ela fazia roupa para os pobres e ajudava os necessitados em sua comunidade. Quando Dorcas faleceu, a tristeza de todos aqueles que haviam sido impactados por sua generosidade foi evidente. No entanto, por meio do apóstolo Pedro, Deus a trouxe de volta à vida, mostrando que a bondade que ela semeou tinha valor eterno. A vida de Dorcas nos ensina que a bondade é vista não apenas nas grandes ações, mas também nos pequenos atos cotidianos. Ellen White ressalta: Dorcas trabalhou fielmente nas pequenas coisas, e essas pequenas coisas tornaram-se grandes diante de Deus. Cada ato de bondade é uma semente que, plantada com amor, cresce e produz frutos abundantes. O supremo exemplo de bondade. Jesus é a personificação de bondade divina. Durante seu ministério, ele demonstrou bondade ao curar os doentes, alimentar os famintos e oferecer esperança aos desanimados. Ele cuidava das necessidades físicas e espirituais das pessoas, mostrando que a bondade é integral. Em Mateus 14, 14, lemos: ao desembarcar, viu uma grande multidão, teve compaixão deles e curou seus doentes. A bondade de Jesus não era limitada pelas circunstâncias. Ele sempre buscava atender às necessidades dos outros. Ellen White escreve: a bondade de Cristo era um reflexo do amor do Pai, e esse amor é a base de toda a verdadeira bondade. A bondade como fruto do Espírito. A bondade é cultivada em nossos corações quando permitimos que o Espírito Santo nos transforme. Em Efésios 4:32, Paulo nos exorta: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. A bondade como fruto do Espírito Santo não é apenas uma obrigação moral, mas um reflexo da graça que recebemos de Deus. Quando vivemos em comunhão com o Espírito, a bondade se torna uma parte natural de quem somos, e nossos atos se tornam canais pelos quais Deus abençoa os outros. Ellen White afirma: a bondade é um dos maiores testemunhos do poder transformador do Evangelho. Pequenos gestos, grandes impactos.
A bondade pode ser expressa em pequenos gestos que fazem uma grande diferença. Um sorriso, uma palavra de encorajamento ou ajudar alguém em necessidade são formas simples, mas poderosas de espalhar bondade. Tiago 2, dos versos 15 a 16, nos lembra da importância de ações práticas. Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhes disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém dar-lhes nada, de que adianta isso? Ellen White comenta, é nos atos simples de bondade que o caráter de Cristo é revelado. Ao vivermos de forma intencional, buscando oportunidades para abençoar os outros, nos tornamos agentes de mudança em nosso mundo. A bondade é essencial nos relacionamentos, pois promove harmonia e compreensão. Em Colossenses 3,12, Paulo nos instrui: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Ser bondoso em nossos relacionamentos significa ouvir com atenção, perdoar com sinceridade e ajudar com alegria. Ellen White destaca: os laços de amor e bondade são os mais fortes que podem unir os corações humanos. A bondade constrói pontes e fortalece os laços, refletindo o amor de Deus em nossas interações. A bondade é ainda mais impactante quando demonstrada em tempos de dificuldade. Em Romanos 12:20 somos desafiados: se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a sua cabeça. Responder ao mal com bondade exige força espiritual, mas tem o poder de transformar corações. Ellen White comenta: a bondade que responde ao mal com bem é uma manifestação divina que quebra barreiras e aproxima as pessoas do Salvador. O impacto eterno da bondade. A bondade, quando vivida de maneira sincera, tem um alcance muito maior do que podemos imaginar. Mesmo os gestos mais simples, como oferecer apoio a alguém em momento de necessidade, podem gerar ondas de transformação que levem vidas além de nosso alcance imediatamente. Em Provérbios 11:25 lemos: a pessoa generosa terá sempre mais e mais. Ela receberá de volta todo o bem que fez aos outros. Esse princípio bíblico ressalta que ao abençoarmos os outros com bondade, também somos abençoados. Vivemos em tempos em que a indiferença e a frieza parecem dominar. Notícias de conflitos, desigualdades e sofrimentos muitas vezes obscurecem as histórias de firmeza e altruísmo. No entanto, é justamente em um ambiente como esse que a bondade brilha com mais intensidade. Em Mateus 24:12, Jesus anuncia que com o aumento da iniquidade o amor de muitos esfriará. Por isso, nossa prática de espera deve ser intencional e constante, um testemunho vivo de que o amor de Deus ainda opera no mundo. Ellen White nos lembra: o mundo precisa hoje do que precisava 2000 anos, uma revelação de Cristo por meio de vidas consagradas. Bondade, portanto, não é apenas uma virtude individual, mas uma forma de testemunho que aponta para o amor transformador de Jesus. Bondade e evangelismo prático. A bondade é uma poderosa ferramenta de evangelismo. Muitas vezes, as pessoas são tocadas não por sermões eloquentes, mas por ações que demonstram o caráter de Cristo. Em Mateus 25:35 a 36, Jesus descreve o julgamento final, onde os justos serão reconhecidos por seus atos, porque tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e me deram de beber, fui estrangeiro e me acolheram, precisei de roupas e me vestiram, estive enfermo e cuidaram de mim. Ellen White reforça esse pensamento. Cristo viveu para confortar e abençoar, e se estamos seguindo seus passos rumo ao mesmo, cada ato de amor, cada palavra de bondade, cada oração feita em benefício do sofredor e oprimido é anotado perante o eterno trono e postos no imperecível registro celeste. Bondade em ação. O impacto da bondade vai além do momento. Imagine um professor que encoraja um aluno desmotivado, um vizinho que ajuda uma família em dificuldades, ou um jovem que dedica seu tempo a visitar idosos em uma casa de repouso. Essas ações podem parecer pequenas,
mas carregam o potencial de mudar vidas. Em 1 Coríntios 15:58, Paulo nos encoraja: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Enquanto espalhamos bondade, também somos transformados. A prática constante de atos altruístas molda nosso caráter, tornando-nos mais semelhantes a Cristo. Em Efésios 2:10 somos lembrados, pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Cada ato de bondade é uma oportunidade de crescimento espiritual. A verdadeira alegria vem de uma vida que é vivida para o bem dos outros. É na entrega e no serviço que encontramos a plenitude. Quando vivemos para servir, nossa alma encontra propósito e o Espírito Santo pode operar livremente em nós. A bondade é mais do que uma ação, é um reflexo do caráter de Deus em nós. Cada gesto bondoso é uma semente plantada, que com a ajuda divina crescerá e darão frutos que impactarão vidas por gerações. Como seguidores de Cristo, somos chamados a realizar ações de bondade em todas as oportunidades, sabendo que Deus multiplica nossos esforços. Conclusão: que possamos orar como salmista. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. O teu Espírito é bom, guia-me por terra plana. Ao permitir que o Espírito Santo nos guie, nossos atos de bondade se tornarão uma extensão do amor de Deus, transformando o mundo ao nosso redor. Ellen White conclui com sabedoria: a luz do amor de Cristo brilha intensamente mais quando é refletida em atos de bondade. Que essa luz brilhe em nossas vidas, trazendo glória a Deus e esperança ao mundo. A bondade é uma expressão tangível do amor de Deus e um reflexo de seu caráter em nossas vidas. Cada gesto, por menor que seja, tem o poder de gerar impactos eternos, pois é uma semente que cresce sobre a bênção divina. Como declarou Jesus: deixem brilhar a sua luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Perguntas de reflexão: como posso ser mais bondosa no meu dia a dia, refletindo verdadeiramente o amor de Deus em minhas ações? De que maneira a bondade pode ser vista como uma semente que cresce sob a vitória divina, e qual impacto ela pode ter na vida das pessoas ao meu redor? O que significa permitir que o Espírito Santo guie minhas ações, especialmente quando se trata de praticar atos de bondade? Como isso pode transformar e impactar meu relacionamento com as pessoas ao meu redor?